Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui mais um vídeo, ó. Adivinha? Com tinta acrílica, ó, o professor jogando tinta acrílica aqui na tela para nós fazermos mais uma paisagem de marinha. Aí alguém vai falar, professor, que cor é essa que você está jogando aí na tela? O céu não é azul? Esse daqui não, vou fazer um céu mais puxado aí por roxinho. Estou usando azul ultramar, um pouco de violeta permanente e branco, para dar esse tom arroxeado aí no céu. O professor vai fazer uma paisagem bem bacana, aqui com tinta acrílica, uma paisagem até relativamente rápida, a exemplo de outras que eu já fiz aqui. E mais uma vez um estudo aí com acrílico. Agora eu vou entrar um pouquinho mais de azul. Estou usando azul cobalto, violeta permanente escuro e branco. Aqui um pouco mais de azul, ó, para dar umas nuancezinhas aqui no céu. Ali eu vou deixando no meio, né? Depois eu vou jogar o branco da nuvem. Aqui a linha do horizonte, mais ou menos onde eu determinei. Então nós vamos ter aqui três elementos distintos. Nós vamos ter o céu, o mar, e junto com o mar a areia e uma vegetação aqui na frente. Por isso que é uma paisagem um pouco diferente da que o professor fez outro dia, que tinha mais só praia mesmo, né? Essa daqui já tem uma entradinha aqui, ó. Vocês vão seguir aí depois. Agora eu vou aproveitar aqui, pincel ainda sujo, vou pegar branco e já vou dar um formato aqui, ó, de nuvem, naquele mesmo esquema que eu costumo fazer sempre aqui no canal. Aproveitando que a tinta acrílica está molhada, né? Estou usando a tinta acrílica pura. Eu agradeço muito a alguns colegas que já participaram aqui ensinando a como retardar a secagem da tinta, às vezes borrifando um pouquinho de água na tela, às vezes usando um godezinho com um pouco de água também na palheta, enfim. E o professor já até viu alguns produtos que retardam a secagem, mas aqui eu vou utilizar a tinta acrílica pura mesmo, porque eu quero aproveitar depois essa parte da secagem. Estou dando uma limpada no pincel aqui, tá, galera? Essa parte da secagem rápida para eu poder me beneficiar aqui e fazer alguns arremates com luz em cima do fundo seco. Eu vou jogar mais, vou esculpindo algumas nuvens aqui. Aqui eu vou jogar também, vai ser uma nuvenzinha vindo lá de trás, ó. Um pouco mais espaçada. E já vou deixando o céu previamente marcado. Esse pincel aqui, como vocês podem ver, ele está bem gasto, né? Já teve dias melhores, mas para fazer esse tipo de fundo aqui tá ótimo. Ó, bem esfumaçadinho, bem suave. Depois eu vou entrar com as luzes aí. Agora eu vou partir para essa parte aqui, que é a parte justamente do oceano ali, da praia, para depois vir para a parte de areia. Bom pessoal, troquei aqui de pincel, ó, peguei um pincelzinho um pouquinho menor. Eu tô com azul cobalto aqui e um pouco de branco, tá? Ó, tô traçando uma linha do horizonte aqui, aí vou deixando ela mesclar um pouquinho com aquela linha que tá lá no fundo, né, do céu que eu deixei, e vou trazendo ela aqui, ó. Por que eu tô usando o azul cobalto? Porque eu tava usando o azul cobalto na mistura do céu, então eu quero deixar mais ou menos uma combinação harmônica aí de tinta, tá? Então eu vou fazer o mar aqui mais puxado para esse tom azul. E depois vou jogar um pouquinho de violetinha aqui nesse mar também. Nada me impede de fazer isso aqui, ó. Por exemplo, tá? Seguindo o mesmo raciocínio. Ó, vou entrando um pouco mais aqui, ó. Vou deixando umas falhazinhas aqui que eu vou fazer umas ondas. Vou pegar um pouco mais de azul. Jogar com mais força aqui. Eu já vou dando uma falhadinha, ó. Dá para ir deixando marcado. Onde vai entrar depois o branco, para esculpir as ondas ali também. Trabalhando com o pincel na horizontal. O professor às vezes para um pouquinho para falar,
Porque ele confunde horizontal com vertical. Mas não é que eu não saiba o que é horizontal e o que é vertical, né? Que quando você está narrando o vídeo, você tem que prestar atenção no que eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Estou entrando com um pouco mais de branco aqui, tá? E também passar para vocês a narrativa, né? Diferente de quando eu estou lá com o professor Marcos Venelli, que ele fica ali pintando e eu vou narrando. Apesar que lá com o professor tem interagido mais, né? Nas aulas ali e tal, tem falado mais com a gente, tem sido muito bacana. Que antes o professor ficava bem concentrado, agora ele está mais tranquilo, então ele consegue bater um papinho ali também. Ó, galera, isso aqui é um canalzinho, tá vendo? Então eu vou pegar, já vou adiantar aqui, com umas nuances aqui também da cor do céu, né? E já vou deixar marcado aqui, ó. Mesmo esquema, azul cobalto, um pouquinho de branco e violeta. Depois nós vamos fazer areia aqui. Esse pedaço aqui vai ser de areia, eu já vou fazer a junção daqui a pouco. Ó, vou vindo trabalhando aqui, deixando marcadinho, sem passar ali. Vou jogar um pouco de branco aqui, ó, que depois vai ser tipo um reflexo ali da nuvem. Ó, tá vendo? Dou uma esbranquiçada aqui, mas mantendo os tons. Minha ideia aqui é manter os tons. E agora o professor vai, antes de seguir para cá, começar a fazer as ondas, eu vou fazer essa parte de areia aqui. Bom, galera, eu dei uma limpadinha, ó, no mesmo pincel que eu estava fazendo ali o mar. E eu vou pegar o amarelo Napoli puro, ó, e vou jogar ele aqui. E já vou fazer uma leve junção ali, ó, com aquela parte ali do mar, tá vendo? Uma leve junção. Ó como a tinta já tá bem seca, tá vendo? Aqui eu vou chegando, também vou parando. Vocês estão vendo que eu não estou utilizando nenhum pincel assim com a cerda juntinha, só estou pegando o pincel velho porque é só fundo, tá? Depois que a gente vai jogar as luzes aí. Essa parte aqui também, ó, é de areia, tá? Então vou jogar aqui, ó. Ali, né, respeitando. Tem até uma falhadinha ali, eu vou setar. E eu vou vir até aqui mais ou menos, ó. Só. Por que eu vou vir só até aqui? Porque aqui vai ser já uma junção com o mato. Vocês podem ver que tá até riscado ali, né? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui, um outro que está limpo, para eu tirar um pouco, aí, ó, tirar aquela marca que ficou ali. Beleza. E agora eu vou pegar um pouquinho aqui de, deixa eu ver, vermelho óxido transparente. Deixa eu achar ele aqui que ele acabou de sumir. Aqui, achei. Vou jogar um pouquinho de sombra, já começando a fazer alguns arrematezinhos ali na areia, bem superficiais. Estou pegando um pouquinho de vermelho óxido transparente, amarelo Napoli e violeta. Então vou chegar aqui, por exemplo, ó, e ó, já venho fazendo assim, ó, e já vou soltando, ó. Que é uma parte onde vai ter sombra ali, né? Para começar a dar profundidade ali na areia. Bem pouco, tá? Por enquanto. Aqui também, vou jogar um pouquinho para cá. Primeiro eu joguei a luz para depois jogar a sombra. Deixar já meio marcadinho. Essas partezinhas aqui, ó. Esse pincelzinho aqui já é um pincelzinho mais... com as cerdas mais juntinhas, tal, e tudo mais, tá? Eu vou fazer a luz vindo daqui, então eu já vou me preocupando em deixar algumas marquinhas aqui, para depois eu vir trabalhando essa parte aqui. É bem sutil por enquanto, tá? Isso daqui é só fundo. Agora eu já vou pegar, aproveitar o pincel sujo mesmo, vou misturar um pouquinho de azul cobalto, aqui já para fazer mais uma junção entre a areia e a água. Aqui, beleza. Aí com esse mesmo pincelzinho agora eu vou dar uma limpadinha nele aqui na água. Eu já vou começar a colocar, ó, é um pincelzinho de cerdas curtas, tá vendo? Cerdas bem juntinhas.
Já vou pegar um branco aqui. O branco está até um pouquinho contaminado com azul, mas não tem problema, tá? Já vou começar a fazer umas ondas aqui, ó. É umas ondas que estarão lá atrás. Aliás, o mar aqui, ele tá bem lá para trás. Eu vou começar a simular as ondas aqui. Olha como o fundo já tá seco, tá vendo? Ó, vem diminuindo. Aqui eu já estico. Que é o formato que eu vou querer dar aqui. Sou eu que vou determinando qual o formato que vai ter aqui na onda. Ó, aqui eu vou fazer uma mais lá no fundo. Só uma quebradinha. Aqui mais perto. Olha que bacana que vai ficando bem largadinho, bem tranquilo. Agora eu vou começar a jogar contraste com um pouco mais de azul, azul cobalto. O professor está meio gripado, viu? Não estranha não. A voz do professor vai estar meio diferente, mas é que o professor está meio gripado. Fui na farmácia hoje, fiz o teste de Covid, deu negativo. Eu ainda me preocupo, né? Apesar que eu ainda perguntei para a moça da farmácia, ela falou, quase ninguém mais faz esse teste aqui. Antes o pessoal vinha bastante, agora não vem mais. Mas eu me preocupo. Aí fui lá, fiz o teste, deu negativo, aí estou tomando só um remédio mesmo para dor de garganta. O professor está pintando aqui para vocês, só que o professor está meia sola, né? Não está grande coisa, né? Olha lá. Vamos jogar mais branco agora, dando contraste ali. Eu já vou fazer a onda caindo. Olha como ela já vai ficando num formatinho legal, tá vendo? E aqui é com a pontinha do pincel, ó. Jogar mais branco, depois eu posso jogar uma contraluz ali. Isso. Deixar bem marcadinho. Pegar um pouquinho mais de azul agora. Jogar aqui. Dando os formatinhos das ondas aqui. Aí eu deixo secar, daqui a pouco eu venho e jogo mais branco também. Deixa eu envolver um pouco mais o fundo aqui. Fazer mais esfuaçadinho assim. Daqui a pouco eu vou dar ênfase nas nuvens ali, emendando ela com o mar aqui. Deixa eu esticar a tinta, aproveitando que ela ainda está um pouquinho seca. Ou um pouquinho úmida. Agora eu vou jogar bastante azul cobalto com branco. Vou vir para essa parte aqui, ó. Começar a jogar as nuances de branco aqui, ó. A tinta acrílica é legal porque ela vai secando. Aí você começa a trabalhar com mais propriedade. Essas misturas aqui é muito legal. Ó. Olha que bacana que vai ficando. Olha como já muda todo o aspecto dessas entradas aqui com um pouco do amarelo Napoli com branco. Agora deixa eu botar no meu pincelzinho aqui de novo. Vou pegar mais branco e vou colocar aqui. Vou dar uma limpada nele. Aquele pincelzinho que eu estava usando ali de começo. Vou pegar bastante branco aqui. Aproveitar que a tinta está úmida e ó, jogar a luz aqui. Começar a simular as entradas de água aqui, ó. Mas eu não posso vir muito para cá porque eu tenho essa parte aqui do canal, né? Então eu tenho que respeitar aqui. Vamos esculpindo aqui.
aqui como se estivesse caindo, aqui a areia molhada, ó. Olha que legal. E mesmo assim fica uma profundidade ali pro canalzinho que vai estar passando. Vamos jogar mais branco aqui. Aqui já escapando agora. Mais ainda. Bem devagar, esculpindo ali as ondas. Isso. Bem de leve. Olha que legal que vai ficando. Galera, tudo numa boa, sem pressa e sem medo de ser feliz. Eu falo, professor, eu tenho medo de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. Arrisque-se. Se der errado, apague e faz de novo. Pintura é treino. A gente precisa sempre treinar bastante. Cada um vai ter as suas limitações, óbvio, normal. Tenho as minhas, o professor Marcos Venelli tem a dele. Às vezes você fala, tá bom que tem. Venelli, professor, tá me enganando? Não, todos nós temos nossos limites. Todos nós sabemos o que dá e o que não dá para fazer. Então, cada um fica mais ou menos na sua praia. O importante é a gente não ter medo de se arriscar. Às vezes quero fazer alguma coisa diferente, vai lá e tenta, galera. Vai lá e tenta. Ah, não consegui? Beleza, não fica frustrado, não. Vai, continua treinando, vê onde você se identifica. Se é a pintura abstrata, se é a pintura a óleo, se é a acrílica, enfim. Arrisque-se. Se eu não me arriscasse, eu não estaria aqui fazendo uma tela com tinta acrílica para vocês. Estaria na minha zona de conforto lá fazendo com óleo, né? Então, às vezes o professor ainda está aprendendo, sofre um pouquinho, mas o resultado sai. Olha lá que bacana que ficou a nossa ondinha, tá vendo? Opa, cachorrada acordando aí. Vamos lá. E acordou mesmo, hein? Aqui eu vou fazer mais um aqui assim, ó. Puxar aqui. Ó, já tô ficando mais saidinho, né? Já dá umas puxadinhas com o pincel ali, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Já deve ter dado uma secada em cima. Eu vou jogar um pouco de luz naquelas nuvens. Bom, pessoal, tô pegando aqui o branco, ó. O meu pincelzinho bem cansadinho aqui. E vou começar a jogar o branco aqui, ó. A ponta da nuvem. Ainda tá um pouquinho úmido aqui, mas não tem problema. A tinta tá mordendo aqui, ó. Então vai ser até melhor que ele vai fazer um degradê mais gostoso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pontinha daqueles bolsos de nuvem que eu deixei ali. Agora eu venho passando aqui, ó. Venho fazendo degradê com o branco, tá vendo? Nesse nosso céu roxo aí. Um céu bem diferente, bem malucão que o professor fez aqui. É lógico que eu vou perguntar, né? Tá chegando agora, você que está nos conhecendo pela primeira vez, por favor, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho. Por que que eu tenho que ativar o sininho? Para você receber as notificações de quando nós postarmos vídeos novos aqui no canal. E aqui, toda semana tem vídeo novo. Toda semana a gente posta vídeo de domingo e postamos vídeos de quarta-feira. E aleatoriamente nós postamos um vídeo bônus. Aí pode ser na quinta, pode ser na sexta, na terça, segunda. Esse vídeo bônus ele não tem uma data específica. E a gente posta também short vídeos tal e tudo mais. Então a gente faz todo esse trabalho aqui, eu falo a gente porque sou eu, o professor Marcos Venelli, né? Trabalhamos em conjunto aqui. E a única coisa que a gente pede em contrapartida, tudo gratuito, a gente pede para as pessoas se inscreverem para dar aquela força para nós aqui, para o canal crescer, para o YouTube recomendar mais os nossos vídeos e para a gente ganhar bastante expressão aqui na plataforma, que isso daí nos ajuda muito. Muito mesmo,
muito engajamento. Nós não somos patrocinados por ninguém, tá? Ó, vocês estão acompanhando, né? Estou só jogando aqui. Então a gente precisa muito mesmo do engajamento de vocês conosco aqui na plataforma no YouTube. E é de graça, né, galera? É só se inscrever, não custa nada. E ativar o sininho. Eu e o professor Marcos Venelli ficaremos muito felizes aí com a sua participação. E se puder, compartilhe o vídeo, nossa, melhor ainda. Aí é bônus, hein? Olha que bacana que vai ficando, tá vendo? Só com branco. Aqui também, ó. Você vê que eu intercalo entre uma nuvem e outra, eu deixo esse espaço, esse vácuo do degradê, que é justamente a parte da sombra da nuvem. Aqui também, ó. Aqui já está mais seco, olha que engraçado. Tá em cima e demorou um pouco mais para secar. E a mesma tinta, a mesma proporção. Ó, eu vou chegando aqui no horizonte, eu vou dando uma riscadinha aqui, tá vendo? Céu roxo do professor, né? Acho que eu vou jogar até um pouquinho aqui agora, ó, de azul cobalto. Aqui embaixo. Justamente para fazer essa emenda aqui, ó, com a parte ali do horizonte, que o mar tá mais pro cobalto, né? Então vou jogar um pouco mais azul cobalto aqui no meio, ó. No meio do céu roxo vai ter umas nuances de azul. É o contrário, geralmente eu faço céu azul com nuances de roxo. Hoje eu fiz o contrário. Desculpa aí, galera, mas a gripe, o resfriado aqui, o professor não tá falando muito, né? Tá mais quietinho. Aí vai ter alguém que vai falar assim, nossa senhora, fala pra caramba. Imagina se ele tivesse bom então, como ele estaria falando. Ah, eu falo bastante. Tem gente que às vezes vem aqui e reclama que eu falo bastante no canal. Mas eu gosto de falar, gosto de conversar com vocês. Ando me policiando para falar um pouco menos, mas assumo que falo bastante. Olha ali, galera, aqui, bacana, que estão as nossas nuvens aí. Agora eu vou lá para cima. Aqui, ó. Bem de leve. Essa daqui é uma nuvem mais sumidinha lá. Então vou fazer um degradezinho aqui bem forte. Olha ali, ó. E depois adivinha, né? Mar, vegetação, vai ter que ter um coqueirinho aqui, né? E vai ser mais ou menos por aqui. Beleza. Agora eu vou jogar um pouco mais de luz aqui e contraste na parte de baixo. Galera, eu tô pegando aqui o amarelo Nápoles com o branco. E ó, vou vir aqui e fazer isso, ó. Tá vendo? São as partes de contraste de luz que eu quero dar aqui. Eu não cubro tudo, ó. Eu deixo falhado, tá vendo? Para justamente dar volume. Eu vou pegar o amarelo Nápoles puro também, ó. Eu deixo falhado ali, que é para justamente fazer a parte, ó, como se a luz estivesse pegando irregular ali na areia. Fazer a parte de areia com profundidade, ó. Olha ali. Junção. Bem marcado. Pegar o Nápoles puro. Olha como ficou marcado, tá vendo? Então a areia acaba ficando com com um certo volume. Se você chapar, não vai ficar com volume. Nossa, minha garganta parece estar fechando, Jesus. Vamos lá, vai dar tudo certo. Agora eu vou jogar um pouco aqui de violeta, ó. Ó. Bem na pontinha. De leve. Fazendo a sombra ali da água. Aqui também.
E por que violeta? Porque o professor quis acompanhar mais ou menos as nuances ali do céu. Deixa eu pegar um pouco de azul. Pegar um pouco de azul cobalto, novamente, para eu poder jogar ali na água. Pera aí, porque o azul cobalto que estava na palheta aqui, ele deu uma sumida. Vou pegar o fundo aqui de azul cobalto com um pouco de branco, para quebrar aqui essa marca aqui, trazer um pouco mais para cá, ó. Aí, agora sim, ó. Ela não estava deslizando, agora ela deslizou. Umas nuances ali violetas na onda também. Beleza. Vou jogar mais branco aqui. Por cima da sombra, para ficar bem bacana, um volume bem interessante. Quero ver se eu jogo o branco da maneira como eu quero aqui, para não ter que voltar e revisitar essa parte aqui. Preciso dar os contrastes necessários aqui. Aí. Ficou bem aceso agora, ficou legal. Vou pegar de novo o mesmo pincel. Branco aqui na pontinha. Beleza. Não vou jogar branco em tudo, só em umas partes que eu quero dar destaque. Olha lá, uma onda lá atrás quebrando. Beleza. Aqui também. Entrando com a água para cá. Por que eu estou fazendo todo esse acabamento aqui primeiro? Porque na hora que eu jogar a vegetação aqui, isso daqui vai lá para o fundo, mas está bem acabado, entendeu? Aí eu não tenho que revisitar. Então é por partes que a gente faz, por etapas que a gente faz o quadro. Para quem ainda não tem as noções, né, as nuances aí de como a informação por onde começar, começa sempre pelo fundo, sempre pelo céu, depois vem fazendo os elementos que estão mais ao fundo, e à medida que vai se aproximando aqui, você vai deixando mais fortes as pinceladas, mais evidente, enfim, que é para dar noção de profundidade também. Aqui mais branco, e aqui assim, beleza. Vou jogar uma aguinha aqui, como se estivesse vindo uma aguinha aqui, ó, descendo aqui, ó, claridade ali na areia. Agora aqui, pegar um pouco de violeta com o amarelo Napoli e um pouquinho do vermelho óxido, como se fossem umas pedrinhas aqui, as marquinhas, para dar profundidade ali. Agora eu jogo o Napoli aqui, tudo marcadinho. Ó, tá vendo? Como que fica diferente? Como que já muda? A tinta acrílica me permite fazer isso daqui numa boa. Esses retoques aqui, rapidinho. Agora vamos lá. Vamos no canal ali, né? Deixa eu limpar o pincel. Tá ficando bacana, hein? Vai ficar legal agora na hora que eu jogar essa vegetação aí, hein? Tá estão umas cores bem diferentes aí. Agora eu vou fazer, deixa eu ver o seguinte, pegar o branco, um pouquinho só do azul cobalto, vim aqui, ó, e vou dar uma pincelada só, tá vendo? Só para dar uma luz ali, ó. Ó,
como eu deixo falhado, intercalando a luz, que é justamente como se fosse um reflexo da nuvem ali em cima. Aqui também é a mesma coisa. Ó, só que aqui eu já venho fazendo degradê. Aqui eu já vou pôr um pouco de azul, dar umas falhadinhas assim, ó. Jogar um pouco mais de branco pra cá. O toqueiro passou, os cachorros acordaram. Olha que legal, tá vendo? Tá bem bacana, né? Bem diferentão. Talvez eu até jogue um pouco mais de branco ainda nessas nuvens, mas agora a gente vai fazer essa parte de vegetação aqui, tá bom? Bom, galera, eu vou começar a vegetação aqui, ó. Jogando uma mistura de verde versi com azul fitalocionina e um pouco de violeta. Por que que eu não jogo o azul ultramar no acrílico como eu estou acostumado? Porque o azul ultramar aqui no acrílico ele é diferente do azul ultramar do óleo. Ele é um azul mais, como que eu posso dizer para vocês, mais transparente, não tão escuro. Então eu busco outras alternativas misturando o azul fitalocionina, que também é transparente, só que com o violeta. É que eu vou fazendo essas vegetações mais escuras e eu já vou entrar aqui com a luz também, tá? Por quê? Opa, tem uma mexidinha aqui. Porque a tinta aqui ela seca rápido. Então eu vou aproveitar que eu acabei de passar volume de tinta aqui e já vou entrar com a luz antes de eu continuar aqui para a parte de baixo. E para isso eu vou pegar o meu pincelzinho de copinha. Deixa eu procurar ele aqui. Pronto, achei meu pincelzinho de copinha. E eu vou pegar o verde inglês com um pouco de verde versi. Ele vai dar um verde aqui bem bacana. Olha o tom dele aqui, ó. E eu já venho fazendo as copinhas aqui, ó. Vegetação, esse aqui é aquele matinho que fica quando você vai pra praia. Que você vai passando assim teu canal, tem aquelas moitas do lado, aqueles matinhos, é isso aí, ó. Lembrando que a luz está vindo nesse sentido, né? Então nós vamos trabalhar as copinhas aí dessa maneira. Com a luz vindo da direita para a esquerda. Olha ali que bacana. Tranquilidade para a gente fazer nossas copinhas aqui. Esticando bem a tinta. Aqui também, opa. Vou pegar mais verde inglês. Vamos puxando e fazendo degradê. Aproveitar que a tinta está úmida. Na parte de baixo, eu já vou deixar aqueles vazadinhos bem discretos ali. Aqui também. Vamos puxando. Aqui é a mesma técnica que eu utilizo na óleo, tá? Dá para usar na acrílica numa boa. Se você quiser retardar a secagem do fundo, beleza, usa lá o diluente, não, o médium, que ajuda a retardar, ou mesmo a água, né? Tem gente que utiliza água, beleza. Já foram dadas dicas aqui no canal, de colegas que participaram aí nos comentários, e ó, esticando, ó, tá vendo? Se eu perceber que vai secando, eu vou lá e dou mais uma jogada de luz no fundo e beleza, mas por enquanto tá dando para ir numa boa. Olha ali. Olha que bacana. E esse fundo que eu fiz com azul fitalocionina, o verde Vessier e o violeta, me ajuda muito na hora de eu jogar esses tons aqui com o verde inglês e o verde versi misturado. Versi ou Vessier. Olha que bonitinho que fica. Então a gente vai ter no mesmo quadro a combinação de vegetação e de areia de praia. Olha aí que legal.
Olha que bonito. E como eu vario, se vocês perceberem, eu vou variando os tons ali de verde. Deixa uns verdinhos um pouco mais claros, outros um pouco mais escuros. Por quê? Porque o sol bate de maneira irregular também, né? Ele vem no mesmo sentido, mas algumas partes às vezes ele clareia mais e outras menos, depende de como as moitas estão dispostas ali que são pequenas moitinhas, né? Dispostas na vegetação, depende de como elas estão, a luz bate ali de maneira irregular em cada uma delas, não de maneira uniforme. Então por isso que eu vou variando bastante os tons. E como que eu vario os tons? Simplesmente às vezes eu acrescento um pouco mais de verde, um verde inglês nesse caso, que é o verde mais claro, ou eu acrescento mais o verde Versi mais escuro, aí fica mais escuro, enfim, eu vou dosando e ó quantos tons diferentes. É a mesma mistura, mas só que com tons diferentes, intensidade de luz diferente. E aqui beleza, aqui vocês viram que tem outra moitinha, né? Mas eu quis fazer essa daqui primeiro. Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer essa e já vou fazer essa parte aqui do chão rapidinho para vocês. Olha que bonitinho que ficou. As nossas moitinhas com tinta acrílica. Tenho curtido trabalhar com acrílico. Vou dar minha mão à palmatória. É rápido. Às vezes a tinta seca ali, eu que estou querendo trabalhar desse jeito, mas é muito legal. Acrílico é muito bom. Recomendo para quem não se testou ainda no acrílico, teste. É legal, uma boa experiência. Vamos para a próxima parte agora. Bom, vamos lá, pessoal, continuando. Vamos fazer essa moitinha também mais escura. Mesmo esquema, tá? Do azul, fitalocianina, o verde Versi e o violeta. E a surpresinha virá agora. Aqui eu já vou deixar ela assim, ó. Que eu vou dar umas marcadinhas assim, aqui assim. Por quê? Porque agora eu vou pegar um outro pincelzinho aqui. Pegar um pincelzinho nesse estilo aqui, ó. E aí eu vou pegar um pouco de verde inglês com verde Versi. E ó, já vou fazer essa junçãozinha assim, ó. Bem impressionista, tá vendo? E já vou dar claridade aqui, ó. Ó, já deixei a parte escura ali para dar um pouco de profundidade, ó. E já vou dando formato. Por isso que eu manchei ali com o verde mais escuro. Justamente para isso, ó. Para eu obtendo ali, quando eu jogasse já o claro, ó, obtendo profundidade, ó. Tá vendo? Ó, nesse sentido aqui, no sentido que vem a luz. E ó, subo com ela para cá. Ó, como o pincel trabalha. E olha que legal que vai ficando, tá vendo? Essa é a parte de vegetação que nós teremos aqui, ó. Ó, como já fica com profundidade. E depois eu venho ali e faço a copinha na levada que vocês já conhecem. Eu deixo umas falhas ali, aqui eu já joguei bastante verde, eu carreguei para ficar uma entrada bem legal aqui de luz, ó. Carregando no pincel, tá vendo? Ó, deixa essas sobras de tinta aí, que é para dar um charme, um volume, ó. Ó. Olha que legal. Posso vir aqui bem na ponta, ó. E ó. Por que eu tô fazendo assim com a pincelada? Para acompanhar a luz, entendeu? E aqui eu posso vir e jogar mais um pouquinho de profundidade, ó. Agora eu vou aproveitar ali que tá úmido. O fundo que eu fiz. Já vou vir aqui, ó. Ó. Vou destacar essa vegetação aqui na luz, ó. Praticamente com o verde inglês puro, ó. Ó como ela está se destacando da vegetação lá do fundo, ó. Você consegue perceber que essa daqui é uma moitinha apartada, só na luz, ó. Ó. E aqui eu já faço ela entrando aqui, ó. Ó. É esse que é o barato da coisa, você trabalhar com formato
luz e sombra. Você faz o que você quer. Só trabalhando com luz e com sombra. E formato, óbvio, né? Esses 3 pilares. Olha ali como eu separei ela da moita do fundo. Tá vendo? Vou carregar aqui, ó. Eu fiz ela uma moita bem iluminada. E agora eu já vou fazendo degradê. Mas você consegue acompanhar aonde ela está, ó. Você consegue ver que ela está separada do restante das demais. Eu usei as mesmas cores. Eu não mudei a paleta justamente para poder passar essa informação para vocês. Olha que bacana que ficou. Vou jogar mais luz aqui. E aí é o verde, praticamente o verde inglês puro. Peguei até muito agora aqui no pincel, mas vou esticando ele aqui, ó. Olha que legal, tá vendo? Como já ficou uma moita bem iluminada e bem destacada da moita ali de trás. Agora o professor vai vir aqui. Um pouquinho de vermelho óxido transparente. Jogar umas marquinhas aqui. Como quem não quer nada. Um pouquinho de amarelo Nápoles aqui também, ó. Como se tivesse ali umas pedrinhas, tá vendo? Aqui no meio, ó. Do nada. Ó. Olha como já ficou uma entradinha. Agora a gente jogando essa outra moitinha aqui já vai dar nuance bem legal aí da nossa praia. Galera, agora a mesma coisa. Violeta, azul fitolucianina e verde Vercier. Desculpem o professor hoje, tá? Eu tô daquele jeito com a minha garganta aqui, ó. Mesmo esquema. Opa! A única diferença é que a moita agora tá ao contrário. E ó, eu vou deixar umas falhas assim, ó, pra ficar parecendo ali o fundo, tá vendo? Segredinhos da pintura, ó. Deixa aquela falhinha ali, ó. Ó. Aquela falha que tem entre uma vegetação e outra, né? Ó. Não emenda tudo, não. Ela tá se mexendo aqui. Deixa eu ir na manha. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a outra ali, ó. Vou jogar aqui. Deixa eu encostar mais a tela aqui. Pronto, agora acho que ela não vai mexer mais. Tô apanhando da tela aqui. Pronto. Agora, aqui eu vou deixar para fazer uma fuga de luz. Então vamos lá. Mesmo esqueminha que o professor fez ali com o outro, mesmo pincel. Ó. Vim ali emendar. Ó. Aqui. Mais claridade. Aqui, ó, claridade vindo lá de trás. Preciso depois emendar ali, ó. Aqui na ponta eu vou até dar uma escurecidinha, né? Porque é para seguir aqui ó, o córrego. Vou fazer a nuance aqui. Eu vou ter que fazer a nuance ali com aquela parte da areia. Ó, como se ela estivesse desaparecendo ali, tá vendo? Ó, depois eu jogo mais luz aí. Mas ó como é que já fica, ó. Olha o nosso córrego passando aqui no meio. Legal, né, galera? É composição, luz, sombra. Não tem muito segredo, não. É só assistir os nossos vídeos, prestar bastante atenção e depois colocar em prática. Agora o professor está rasgando papel aqui para poder pegar e limpar o pincelzinho, que a gente vai entrar com verde de novo. Estou mantendo os mesmos tons, as mesmas cores, para você ver que dá para a gente fazer uma composição bem equilibrada, bem legal, com poucas tintas, né? Com bastante verde.
Ó, vou pegar aqui agora verde inglês, sujo de um pouquinho de verde Versi, e ó, o sentido da pincelada é o mesmo que eu fiz no outro lá, ó. Só que agora vem nesse sentido. Essa aqui eu posso até clarear um pouco mais, ó. Ó, degradê. Ó, vou deixar a falha ali, tá vendo? Ó, eu faço isso daqui, ó, vai ficar bonitinho. Não vou tampar a falha ali não. Olha lá, já fica aquele furadinho ali que você vê lá, a praia lá do outro lado, tá vendo? Através da moita você vê a praia. E ó, venho pra cá e venho fazendo nesse formato aqui, porque a luz tá vindo daqui. Agora resolveu passar um helicóptero aqui. Sempre que eu tô gravando, acontece de tudo aqui na minha garagem. Pra quem não sabe, eu gravo na minha garagem, que é o meu ateliê, onde eu faço meus quadros tal e tudo mais. Olha que bacana. Vou iluminar aqui. E ó, dá uma saidinha também, ó. Fica falhadinho. Mesmo formatinho. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouco mais de verde Versi aí junto com o nosso queridíssimo verde inglês, ó, para ficar mais escuro, tá vendo? Ó, essas moitas aqui, ó. Ó. Olha que legal. Então você vê que eu clareei bastante aqui, clareei bastante aqui, e assim eu dou equilíbrio na paisagem. É que eu tenho uma moita de cada lado. E à medida que vai chegando aqui no chão, eu vou intercalando assim. Bem de boa. Aqui também. Fazendo a junçãozinha aqui, ó. Eu fico falando junçãozinho, eu fico falando essas coisas no diminutivo. Depois sai a legenda do vídeo e muita gente não entende ali o que o professor está falando. Ó, aqui, vou colocar um pouco mais de luz. Apesar de ele já estar seco, dá para colocar, ó. Deixar ele mais soltinho, tá vendo? É, deixa eu ver, vou pôr aqui na ponta também, ó. Pouca coisa, só para ficar mais solto, ó. Que bonitinho. Legal, né? Show, hein? Vamos dar uma limpada no pincel e vamos fazer alguns arremates aqui antes de colocarmos, sabe quem? Um coqueiro ali, né? Opa, tem que ter um coqueiro, né? O coqueiro fez sucesso no Tratelo, o professor vai colocar nisso daqui também, ó. Junção. Aproveitando que a pincelada tá meio seca. Para entrar com o verde aqui, ó. Junção, para ficar mais suave, ó. Para não ficar aquela coisa morrendo de uma vez ali, né? Aqui mais verde. Inglês puro. Mais profundidade. Sombra da moita. Aqui mais luz também. Fuga de luz. Agora é perfumaria, né? Como diz o professor Marcos Venelli. Perfumaria. Nada mais é que são os retoques, né? Que a gente vai jogando aí ao longo da composição. Pinceladinha mais seca. Bacana. Agora nós faremos um coqueiro, galera. Bom, galera, para fazer o fundo agora do coqueiro, eu vou usar os mesmos tons que eu usei para fazer esses caras aqui. Então é o violeta, permanente escuro, o azul fitalocianina e o verde
Versi. Vou puxar aqui, ó. Opa! De uma vez, hein? Sem medo de ser feliz. E ó, eu vou puxar ali o formatinho da palma, né? Acho que é palma que fala do coqueiro. Ó. Isso é fundo, tá? Eu vou fazer um pouquinho virada assim, ó. Vai dando uma diferenciada também, né? Aí a outra aqui. Olha como a tinta de baixo já tá seca, né? Olha como fica legal para poder trabalhar, tá vendo? Aqui eu vou colocar uma menor. Aqui eu vou fazer mais uma, assim, ó. Também virada aqui para baixo. Esse coqueirinho tá lá para trás. Daria até para colocar outro aqui também. Um menorzinho aqui, ó. Fazer um pequenininho aqui. Era um só, o professor já tá colocando dois. Já se empolgou já. E professor. Empolgação é essa, hein? Mas olha que bonitinho que fica. Não vou colocar dos dois lados, senão vai ficar muito cheio, né? Vou colocar só aqui assim. Esse é um coqueirinho mais pobrezinho, ó. Tá vendo? Esse é um coqueirinho bebê. Pronto. Fizemos um coqueirinho bebê. E agora, vou humildemente aqui colocar o laranja. Eu vou mudar um pouco os tons aí. Vou dar uma limpada no pincel. Deixa eu ver se eu vou fazer o... Ah tá, poderia fazer já o tronco ali do coqueiro, mas depois eu faço. Deixa eu só jogar já umas luzes aqui. Aproveitar esse fundo que está um pouco úmido. Então vou misturar ali o verde inglês com um pouco de laranja. Vou vir nesse cara aqui, ó. Já vou puxar aqui, ó. Ó. Jogando as luzes no coqueiro para ele ficar bem iluminado aqui. Olha que legal. Só com a pontinha do pincel, tá vendo? Eu vou pegar já o verde inglês, misturar até um pouquinho de branco aqui. O pincel tá meio sujo ainda do laranja. Ó. Vou jogar as luzes ali. É muito legal, né? Aos poucos. Depois eu vou jogar mais luz. Essas são as primeiras, né? Depois eu jogo um pouquinho mais de amarelo, junto com verde inglês, enfim. Vai ficar bem suave, bem solto. Preencher todas as partes aqui. Isso, garoto. Vai ficar com bastante volume. Aí, legal. Bastante movimento também. E agora vamos pro coqueirinho que tá lá no fundo. Também bem de leve. Olha como já ficou bem alegre ali, né? Já dá outra cara já no quadro, né? Só dois elementos que você coloca a mais, já dá outra cara. Deixa eu pegar um pouco de amarelo de cádmio claro.
Vou dar uma limpada aqui no pincel. Fora de cena, vocês não estão vendo. Eu vou misturar o amarelo de cádmio claro com um pouco do verde inglês. Vou fazer uma mistura. A Zoe tá tomando água aqui, não sei se vai sair o barulhinho dela tomando água. Pra quem não conhece, a Zoe é minha cadelinha. Ó, mão bem leve, hein? Porque se não deixar a mão leve, ó, nuances de luz. Bem de leve. Ó, barulhinho da Zoe. E Zoe. Tá sempre presente aqui nos meus vídeos. Sempre participando aqui. Já mostrei ela uma vez aqui pra galera. A galera gostou. Inclusive tem até foto dela aqui. Na aba de comunidades ali. Olha que bacana, galera. A luz... Só que eu não vou iluminar muito, para não ficar muito diferente do restante da paisagem, né? Mas ó, de leve assim dá para fazer. E aí eu tenho que deixar a mão bem leve, porque senão não sai, hein? O amarelo, ele é meio transparente, então ele acaba não aparecendo, né? Olha como ficou legal. Beleza. Ficou bonitinho, hein? 2 coqueirinhos aí, bem interessantes. Agora vamos fazer o caule deles aí. Galera, 1000 desculpas. Eu fui fazer o caule dos coqueiros. Entre uma tomada e outra, eu achei que a câmera estava gravando e ela não estava. Eu fiz, comecei a fazer mais volume aqui, dando uma luz na vegetação. De repente eu olho na câmera, a câmera não estava gravando. Então essa parte do caule aqui, do tronco dos coqueiros, eu acabei pulando. Ainda bem que eu vi, senão ia dar mais luz ainda aqui, ó. E vocês não iam nem ver essa parte. O que eu estou fazendo aqui? Estou jogando um pouco de luz a mais aqui na vegetação, que eu achei que merecia um pouquinho mais de luz. São os arremates finais já aqui da tela. Peço 1000 desculpas, acabei pulando a parte do caule dos coqueirinhos aí, mas acontece. Eu falei, caramba, e agora? Estragou o vídeo? Não, não estragou, só pouca coisa, só vai ficar faltando uma partezinha do vídeo, só isso, mas tudo bem. Espero que vocês compreendam. E aqui eu vou terminando, tá? Tô jogando umas luzes incertas aqui, ó, justamente para dar umas nuancezinhas, né? São umas luzes secas, né? Porque essa parte já tá seca. Então a pincelada, na hora que você bate o formato ali da tinta, fica mesmo, né? Ela não funde com a de baixo, ó. Por que eu tô fazendo isso? É a tal da perfumaria, né? Para já deixar umas fugas de luz mais interessantes aqui nessa parte toda do quadro. Né? Uma paisagem tão bonita, pô, chegamos até aqui, o professor vacilou. Que eu sempre clico aqui na câmera e como é digital ela faz um barulhinho, eu achei que estava gravando e não estava. 1000 desculpas, galera. Então vocês perderam essa partezinha aqui dos troncos, mas tudo bem. E um pouquinho da luz, né? Que eu aumentei um pouco aqui a moita, né? Para deixar o coqueiro mais lá no fundo. E aí acabou dando nisso. Mas vamos lá. Vou jogar mais luz aqui também. Eu quis dar mais volume, deixar a moita mais incrementada aqui por causa dos coqueiros e acabei me distraindo. Mas tá bom, vamos lá. Terminando aqui. Só mesmo professor, né? Se estivesse lá com o Marcos Venelli, eu estaria prestando mais atenção, não teria dado essa bola fora aí. Me perdoem. Tem um outro vídeo que eu fiz o tronco do coqueirinho. Me perdoem. Ai, merceneiro, só você mesmo para fazer essas coisas, viu? Aqui todo mundo é amigo, né? Então, eu já estou ficando até mal acostumado. Bom, aqui, galera, eu ainda vou dar um retoquinho só embaixo. Deixa eu ver aqui na parte da... Limpar o pincel aqui. Pegar um pouquinho de... Dar uma limpadinha só para jogar umas nuancezinhas aqui na parte de baixo. Bem de leve aqui, ó. Só para
falar que eu não fiz. Os retoques. As pedrinhas aqui também, né? Bem de leve. Vai ficar bem legal. Mais um pouco de junção aqui. Lembrando que agora a pincelada tá seca, né? Beleza. Quase lá. Bacana. Um pouquinho mais para cá. Os quebradinhos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de longe, se ficou legal. Dá mais um latinho aqui. Mais uma luzinha esperta aqui. E é isso aí, galera. Acho que podemos finalizar. Dá vontade de ficar jogando mais luz aqui. Ah, agora ficou legal. Galera, é isso aí, ó. Para vocês, mais uma paisagem com tinta acrílica, explorando não só o mar, o céu, a areia, mas também vegetação e coqueiros, que o professor ficou devendo como faz o tronquinho, coisa simples, 2 riscos, mas acabei vacilando aqui, a câmera não estava gravando. Me perdoem por essa falha. Beleza? Para você que me acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Já se inscreva no canal se está chegando agora. E os amigos de sempre, esperando por aquele comentário. A gente sempre bate um papo aqui nas caixas de diálogo e é muito legal. Eu e o professor Marcos Venelli agradecemos muito, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Até a próxima e, como sempre, valeu!